Aviso legal: o conteúdo desse vídeo é baseado na análise, interpretação e experiência do meteorologista previsor com as últimas previsões disponíveis dos modelos de previsão do tempo e clima. Qualquer uso da opinião expressa sobre as previsões do tempo e clima neste vídeo para tomada de decisão de terceiros exime o meteorologista previsor da responsabilidade sobre a mesma. Analisem e usem as informações com cuidado. Quer ajudar esse projeto? Contribua através desse link. Olá pessoal, vamos dar uma olhada agora nas previsões de hoje, do dia 30 de 12 de 2020. Então, olhando bem, o que a gente tinha visto ontem, a gente nota que o modelo começa agora a mostrar ao que parece ser um avanço de uma frente aqui sobre Minas Gerais, Rio de Janeiro e Goiás. Essa frente ela pode vir a se tornar uma nova zona de convergência, já que aparentemente a gente tem aqui um sistema de alta pressão atuando sobre a costa da região Nordeste. Esse sistema ele pode sim estar associado a um vórtice ciclônico de altos níveis. Então você tem uma baixa pressão lá em altos níveis da atmosfera, por volta aí de 18, 20 quilômetros de altura, mas sendo que em baixos níveis a gente tem o estabelecimento aqui, ao que parece, de um sistema de alta pressão e pega bem aqui a região Nordeste, principalmente essa parte da região Nordeste mais próximo da costa. Claro que por efeitos locais a gente pode ter aí também em alguns pontos, em algumas cidades da região Nordeste chovendo, mas isso se torna mais um efeito local do que assim um fenômeno de grande escala que pode interferir muito nessa questão aí das chuvas sobre a região. Então a gente vê claramente que a gente tem esse sistema atuando aqui, ele está bem definido sobre aqui a região Nordeste, mas essa frente ela consegue avançar um pouco, pode vir a formar uma zona de convergência e acaba aqui também trazendo um pouco de chuva, tanto para o norte de Minas como para a região oeste aqui do Nordeste, pegando bem o Maranhão, parte aqui do Piauí e o oeste da Bahia. Mas a gente vê que essa região mais próxima à costa realmente deve ficar sob a influência aí de um sistema de alta pressão, e se chover não deve ter chuvas, vamos dizer assim, tão significativas como comparada aqui a uma chuva que deve se realizar sobre Minas Gerais. O restante do país começa a apresentar também o padrão normal de chuvas para essa época do ano, e a região sul começa realmente a ter aquela troca de locacional, como eu sempre venho falando. Em alguns momentos eu tenho uma chuva mais localizada na região sul, é o que está acontecendo agora, por exemplo. Depois você troca esse locacional dessa chuva aqui, passa a frente, essa frente acaba trazendo essa configuração de chuvas para a região sudeste. Em alguns momentos ela consegue avançar na região nordeste, mas não consegue, por exemplo, atingir todos os estados, pegando mais essa parte aqui oeste da região nordeste, que é o oeste da Bahia, Piauí e aqui o Maranhão. Norte continua apresentando uma chuva boa. Ficar de olho aqui para o setor elétrico, essa região da bacia do Rio Madeira, que pega bem Geral e Santo Antônio, a gente observa que está aumentando gradativamente essas vazões. Isso deve continuar ao longo agora do mês de janeiro. Outro destaque também é que a gente vê que bem claro que em médios níveis a gente tem toda essa distribuição aqui de umidade acima aí de 70%, 80%. Isso é interessante porque quando a gente tem médios níveis uma proporção tão grande de umidade, quer dizer que essas regiões têm uma probabilidade maior de chuva. Mas nesse horizonte aqui a gente está vendo apenas um dia, que seria lá o final do horizonte, o dia 6. Mas a gente vê claramente que a gente tem ainda uma chuva bem distribuída aí na maior parte do país ao longo dos próximos dias. Acompanhar para ver o que vai acontecer. E ficar de olho aqui nessa umidade mais na região do Paraguai. Quando a gente tem essa umidade aqui, ela pode vir a avançar sobre a região sul do país e trazer uma boa contribuição de chuvas e totais pluviométricos elevados. Por enquanto, o modelo não mostra um grande destaque, porque o Cosmo está olhando aí apenas 7 dias à frente. Mas a gente deve acompanhar para ver o que vai acontecer realmente aqui de chuvas na região sul.
Alguns pontos eu acabo não falando, né, em mais específico, porque a gente, comparando com o de ontem, a gente não teve grandes mudanças. Então eu procuro trazer sempre nessa previsão os destaques que mais me chamou a atenção ou que mais vão influenciar o setor elétrico, ok? Olhando bem agora aquele sistema de alta pressão, a gente vê que ele continua aqui atuando na costa da região leste aqui do país. Em alguns momentos ele avança próximo ao costa, em alguns momentos ele vai para a próxima aqui da África. Mais um sistema de alta pressão de bloqueio, como o pessoal estava comentando, por exemplo, a gente não vê aqui atuando na região central do país. Inclusive lá no final do horizonte do GFS, a gente nota que surge até um sistema de baixa pressão aqui bem definido. Ó. Já já ele vai surgir aqui, acho que lá para o dia 9 tem esse aqui que passa aqui, ó, lá para o dia 11, 12, e ele acaba se mantendo até o dia 15, dia 16, aqui na região central do país. E isso vai facilitar aí o desenvolvimento de chuvas e o avanço das frentes ao longo do país. Um outro destaque também é que essas condições aqui, ó, de região mais seca do Nordeste, ela só deve mudar quando a zecite ela começar a se localizar mais próxima aqui da costa norte do Nordeste brasileiro. Então, até ela ir descendo, né, essa aqui é a configuração da zecite clássica, até ela descer aqui um pouco em direção à região sul do planeta, chegando aqui mais próximo da linha do Equador, a gente não deve ter grandes mudanças, até porque o Nordeste ainda está a maior parte sob a influência aqui de um VECAM que está influenciando bem aqui o regime de chuvas na região. Bom, por uma parte, porque você acaba tendo as eólicas aqui do Rio Grande do Norte, Ceará, produzindo mais energia. Ruim, porque você não tem muita chuva como a gente deveria ter normalmente nessa época do ano, ok? Principalmente na região das costas. Te viu que esse sistema de alta pressão, em alguns momentos, ele fica mais próximo aqui do Brasil, em alguns momentos vai próximo à África. E olhando aqui a altura geopotencial, a gente vê claramente que não tem nenhum indício de um sistema de alta pressão de bloqueio na região central do país, né? Que pega bem aqui o centro-oeste, sudeste, parte do nordeste, parte do norte, chegando aqui até o Paraná, mais ou menos. Toda essa região às vezes tem a influência desse sistema. Alguns anos atrás a gente viu a influência desse sistema, que a gente vê que são as frentes que passam, elas conseguem avançar em direção à região equatorial e ajudam a organizar chuvas aqui bem definidas na maior parte do país. Nordeste continua tendo aqui sistema de alta pressão influenciando ele e não devemos ter mudança, pelo menos pelos próximos 10 dias. Olhando agora, né, o comportamento das chuvas no modelo do GFS, na verdade, a gente vê o avanço da frente, ela tenta formar uma zona de convergência, por enquanto não está sendo classificado como uma zona de convergência, e lá para o dia 9, dia 10, começa a avançar um outro sistema. Esse sistema chega aqui até o norte da Bahia, Sergipe, Alagoas, mas essa região aqui, bem na ponta aqui do Nordeste mesmo, né, entre o Ceará, Pernambuco, ele ainda continua apresentando um tempo mais seco. Então o sistema avança, pode ajudar a formar chuva. Claro que tem condições de ajudar a formar chuva nas outras regiões, podem ocorrer algumas chuvas de forma localizada, né? Quando a gente está olhando esse tipo de previsão, a gente está olhando os fenômenos de macro escala, que são os fenômenos de grande escala, globais, né, que a gente chama, que podem interferir na localização das chuvas, mas tem fenômenos locais, por exemplo, alguma montanha na região ou algum sistema de brisas que a gente vê aqui que pode sim ajudar a formar chuva na região. Então os modelos geralmente eles não pegam esses fenômenos de escala pequena. Então eles são melhores para mostrar as chuvas que são ocasionadas por esses sistemas de grande escala. Mas a boa notícia é que pelo menos na primeira quinzena de janeiro a gente não deve ter aquele sistema de alta pressão de bloqueio que traria aí a chuva, aliás, bloquearia na verdade a chuva aí no país durante um longo tempo, por exemplo, 30 a 45 dias, como aconteceu alguns anos anteriores. Então o destaque é esse. Então a gente deve ter uma chuva ocorrendo sim no país. Pode ser que não chegue à média climatológica, até pela própria atuação do fenômeno Laninha, como a gente está vendo, mas pelo menos a gente não vai ter um tempo seco muito forte. E o destaque aqui para a questão da anomalia de temperatura é que nós devemos ter temperaturas dentro da faixa da normal climática,
para os próximos dias. Então não deve ter nenhuma temperatura muito alta, nem uma temperatura muito baixa, ok? Olhando um pouco agora o armazenamento de água no solo, a gente vê que a região sul deve apresentar uma leve melhora aí para os próximos dias, como também aqui a região da Bacia do Grande e do Paranaíba, né? Região, na verdade, quadrilátero dos reservatórios, né? Eu publiquei um vídeo alguns dias atrás, onde eu dou uma introdução aí, uma aula, o que é uma introdução a essa questão do setor elétrico, e dá para entender mais ou menos como é que um meteorologista, né, olha o setor elétrico para fazer uma previsão, por exemplo. Nordeste continua bem seco nos próximos dias, a gente não vê melhora nenhuma. Claro que pode ocorrer chuvas bem localizadas, mas isso é ocasionado por efeitos locais, de orografia, entre outras coisas. Destaque sempre que eu estou trazendo é ficar de olho na região da Bacia do Madeira, que a gente viu que está respondendo bem lá as chuvas, e isso pode ajudar a ter uma geração disponível aí e ajudar um pouco a questão do sistema interligado nacional e, por exemplo, reduzir a questão de bandeiras tarifárias, entre outras coisas, e afetar menos aí a conta de luz, ok? Então, o que a gente vê é que a região do quadrilátero dos reservatórios ela deve apresentar uma diminuição nos próximos dias, ainda continua apresentando mais um, 2 dias, mas depois volta a aumentar. Também as bacias de Belo Monte e Tucuruí já começaram a responder mais, mas ainda está segurando uma leve diminuição, mas agora elas pararam de cair tanto e agora a tendência é começar a reverter esse sinal. A região sul já deve apresentar aí uma melhora, né, nessas vazões, ter uma resposta melhor. E o destaque mesmo fica para a região do Madeira, que está apresentando chuvas expressivas nesses últimos dias e deve apresentar aí um aumento significativo das vazões ao longo aí desses próximos 10 dias, ok? Olhando um pouco agora os modelos que o ONS trabalha, né, o SMWF, que é o modelo europeu, o ETA 40, que é um modelo que o CPTEC usa aqui no Brasil, e o GEFES, que é um modelo americano. O que a gente vê claramente é que ambos mostram o mesmo sinal, com essas chuvas aqui mais significativas localizadas na região do quadrilátero dos reservatórios, que vai ajudar muito o sistema interligado nacional e deve recuperar bem os reservatórios ao longo dos próximos 10 a 15 dias. E também aqui essa chuva na região da Bacia do Madeira também, que deve ajudar bastante aí o Sistema Interligado Nacional, observando agora com a cabeça do Operador Nacional do Sistema, o ONS, né? Tendo noção de qual a localização das chuvas e quais são os reservatórios que ela pode afetar para ajudar a melhorar as condições de abastecimento do SIM, e com essa água que está nos reservatórios poder ajudar aí a gerar uma chuva, a gerar aí, na verdade, mais eletricidade, e também ajudar a baixar os preços de energia, por exemplo, para o mês de fevereiro, já que a bandeira tarifária do mês de janeiro já está dada, né? Se eu não me engano, é bandeira amarela, ok? Obrigado, pessoal, pela participação, paz e bem.